muito quente aqui. Leitura dos Escritos Sagrados do livro Caminho da Felicidade. Virtudes. Pergunta de ministro. Sempre se ouve expressões como acumular ou ter virtudes. Qual o significado dessa afirmação? O que quer dizer também acumular virtude oculta? Resposta de Meixo Sama. Ter virtude significa dedicar-se ao bem do outro e ao do mundo. E quem realiza frequentemente esse trabalho soma méritos. A melhor maneira para atingir essa meta consiste em se ministrar jorei com regularidade e, dessa forma, conduzir as pessoas ao verdadeiro caminho da fé que salva definitivamente. Então, outros recursos, tais como dar esmolas, praticar atos de caridade, são apenas temporários, já que não promovem a salvação eterna da alma. Daí não existir outro método melhor para se acumular virtudes, a não ser o encaminhamento de pessoas ao conhecimento da verdade que vai lhe salvar de fato. Por outro lado, a luz do agradecimento de quem recebeu ajuda vai nutrir e ampliar o espírito daquele que praticou os atos virtuosos. Nas orações shintoístas, encontramos uma invocação bastante esclarecedora sobre a prática de boas ações. Mitama no fuyu wo sakihae tamae. Concede-nos a ampliação da alma e o alcance da felicidade. De fato, a luz aumenta quando a alma cresce, elevando-a às mais altas camadas do mundo espiritual. Com isso, o ser humano começa a se sentir mais feliz e acontecimentos maravilhosos passam a se concretizar. Outra forma de se praticar virtudes ocultas é a realização de atos de bondade, sem que ninguém fique sabendo. Entretanto, com frequência, vê-se nos templos placas com nomes dos doadores, com os respectivos valores de suas contribuições. Essa atitude, que visa a tornar pública a boa ação praticada, não é virtude, pois permanece apenas no nível da aparência. Além disso, quando os outros tomam conhecimento do fato, a recompensa já foi obtida. Na verdade, então, acumular virtude oculta constitui a melhor maneira de se agir, porque o reconhecimento vem diretamente de Deus por meio de graças infindas. No entanto, o ser humano não se contenta com atitudes discretas, porque está sempre querendo se mostrar. Desconhece o valor dos atos de bondade realizados sem que ninguém tome conhecimento, mas que justamente vêm a ser os que são recompensados por Deus inúmeras vezes mais. Em síntese, não existe procedimento mais extraordinário e excelente que a prática de virtudes ocultas. Contudo, hoje em dia, as pessoas desconhecem essa verdade, pois só vivem de aparência. Medo e timidez. Pergunta de ministro. Um estudante de 27 anos recebeu o Hikari no final de 1944 e continua sofrendo por ser tímido. Qual é a causa disso? Resposta de Meixo Sama. Como acabei de falar, o melhor é acumular virtudes ocultas. Se o estudante está sofrendo devido à própria timidez, a causa está na fraqueza de sua alma, que por se encontrar nessa condição, não tem forças para reagir. Então, quando algum espírito se aproxima através do fio espiritual, a pessoa com a alma enfraquecida treme, semelhantemente a uma árvore debilitada sem raízes profundas. Mas, ao contrário, um espírito vigoroso e amplo não se amedronta com nada. Por isso, é necessário que se cultive a fé, para que dessa forma a timidez possa desaparecer. Ao se agir assim, o sônen de entregar-se e agarrar-se a Deus fica bem fortalecido e a fraqueza da alma se desfaz. Na verdade, quando a nossa fé
se eleva paulatinamente, podem até ocorrer terremotos e até possível que fiquemos assustados em alguns momentos, já que somos seres humanos, mas logo depois já estaremos recuperados. Por quê? Com a certeza de estarmos sob a proteção de Deus, sabemos que não corremos perigo algum. Consequentemente, o mais importante é ampliar, engordar a alma através da ajuda que prestamos aos outros. Portanto, somente ingressarmos na fé não é o bastante. O fato de professarmos um credo significa apenas que podemos contar com o meio de salvar os outros. Torna-se necessário, então, após a outorga do Oricário, dedicarmos-nos de corpo e alma ao trabalho de salvação de muitas pessoas. Aí sim, todos seremos realmente agraciados por Deus com muitas bênçãos. Em última análise, o ingressar na fé corresponde à ultrapassagem do portão de entrada. Precisamos depois seguir em direção ao interior da casa e atingir também as dependências dos fundos. Só assim nos tornaremos pessoas virtuosas, de fé autêntica e capazes de promover a salvação da humanidade. Boa noite. Boa noite. Bonito hoje, bastante gente, por isso está quente aqui, né? Porque o Papai do Céu manda bastante luz, né? Então, essa última parte do ensinamento, né? Fortalecer a fé. Então, por mais que a gente pense que tem fé em Deus, né? Porque uma coisa é acreditar que Deus existe, mesmo sem ver. A gente acredita que Ele existe. Outra coisa é confiar nele. Porque isso daí só com prática. No dia a dia, praticando, pedindo, vendo que ele responde, sentindo a presença dele. Isso é uma confiança, né? Porque não é de imediato não, gente. Deus compreende isso. Às vezes a gente fala, eu acredito que Deus vai realizar isso, mas no fundo não acredita muito não. Porque fica desesperado, não relaxa, não para de pedir, não para de pensar, não para de se preocupar. Então, na realidade, não está confiando que Deus vai realizar o seu desejo. Às vezes, a resposta não vem igual a que você pediu, mas pode ter certeza que vai vir melhor. Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente está pedindo algo que não é o melhor para a gente. E Deus sabe. Aí vai vir muito maior. E não é na hora que a gente quer. É engraçado, né? Deus sabe o momento certo. Então a gente tem que ter paciência. Por isso que é importante na fé ter muita paciência. Então o fortalecimento da fé é isso. A cada momento conversando com Deus, fazendo olhar para dentro de si, vendo o que precisa melhorar, o que tem no coração que está juntando aí muita coisa ruim. Se o coração está muito escuro, vamos clarear, abrir a janela, né? Deixar o sol entrar, porque Deus não habita um coração cheio de mágoa, de raiva, de rancor. Então, quando a gente pede as coisas para Deus, tem a ver com isso também, viu, gente? A gente não pode pedir coisas para a gente se está desejando o mal de alguém, ou com raiva de alguém, ou com mágoa de alguém. Por isso que não vem na hora que a gente quer. Precisa isso melhorar, amadurecer. Quando isso melhora, aí acontece. As pessoas que já têm coração puro, coração manso, a resposta é meio que imediata. Mas quem ainda necessita de fazer esse trabalho, é no tempo certo, é na hora certa. Mesma coisa ajudar uma pessoa. Às vezes a gente pensa que vê uma pessoa sofrendo muito e fala, nossa, preciso ajudar essa pessoa. Não adianta a gente ajudar a pessoa se ela ainda não está no momento de ser ajudada. É aquele ensinamento que costuma falar, a pedra está rolando. Para alguém receber ajuda,
É claro que Deus é que vai ajudar. A gente não ajuda ninguém, a gente é utilizado por Ele para ajudar outra pessoa. Mas para essa pessoa receber ajuda, primeiro precisa ter uma conversa com Deus, uma limpeza no coração, um arrependimento, um pedido de perdão. A pessoa primeiro precisa fazer esse processo e pedir para Deus, porque tem gente que fala assim, eu não preciso pedir, Deus está vendo, olha como eu estou sofrendo. Claro que Ele vê, mas diferente de coisas ruins, negativas, que não pede licença e entra e atrapalha a vida da gente e faz mal para a gente, Deus é sutil, Deus é educado. Ele primeiro vai esperar você pedir para Ele, por favor, resolva isso para mim, por favor, me ajude. Aí Ele vai ajudar. É claro que vai ser através de alguém que Ele vai colocar no nosso caminho. Só que de repente essa pessoa ainda não fez esse trabalho. E aí a gente fica querendo ajudar. Porque dentro dela ela acha que ela está certa, por isso que a pedra está rolando. E qualquer coisa que tu fale para ela, ela não vai ouvir. Ela ainda não teve essa conversa com Deus. Então tem que ter sabedoria também até para ajudar as pessoas. Às vezes você está querendo ajudar alguém que não quer ajuda e não está ajudando um outro que está pedindo, pelo amor de Deus, olha para mim. Aí vai uma outra pessoa ajudar, porque você está perdendo tempo com alguém que não importa quem seja, pode ser o melhor amigo, pode ser um filho, pode ser o marido, a mulher, não importa, não é o momento ainda, aprenda isso. Quando chegar o momento a pessoa pede. Então, para saber se a gente tem fé de verdade, é como o Messama falou aqui, se tiver um terremoto, é normal tu ficar um pouquinho assim, né? Mas logo depois tu recupera e fala, não, Deus vai me proteger. Sabe que nem sair na rua tarde da noite, para quem vê muita notícia ruim, já vai tremendo no meio da rua, qualquer pessoa que passa já olha, meu Deus, vou ser assaltado. Mas quando você vai na certeza de que você está com Deus, que Deus está te protegendo, não tem medo. Isso é ter fé inabalável. É quando você está passando por problema e você tem certeza que Deus vai resolver. Por isso tem que praticar. Porque aí você vai confiando. Você vai sabendo que Ele responde os seus pedidos. Isso é muito importante. Ter uma fé inabalável. Porque na hora H, gente, quando acontecer algo muito, muito ruim, se desesperar, você vai correr. Do lado de todo mundo estiver correndo. Em vez de ficar parado aí, pedindo para Deus proteger. Não só nós, mas a todos. Mas correr junto não adianta. E uma pessoa bem desesperada, você começar a conversar com ela e falar, é mesmo, nossa, como você está sofrendo. Não, gente, vamos ver por um outro ângulo. A pessoa está sofrendo, mas nós sabemos, que nós aprendemos no ensinamento, que é uma purificação. E nós sabemos também que, mesmo que ela culpe todo mundo, quem tem mácula é ela, porque senão a outra que ia sofrer, não ela. Mas é claro que a gente não vai falar dessa maneira, mas o ouvir entendendo dessa maneira, para poder ajudar. Senão você vai entrar em desespero com aquela pessoa, ficar no mesmo nível com ela e vai ficar, sabe, desesperado junto com ela. Como você já tem experiência, já passou por várias coisas, você sabe que aquilo é uma purificação e que não é motivo de se desesperar. É normal, gente, qualquer problema que a gente passe, é normal a gente na hora falar, mas depois parar, mas peraí, isso foi bom. Deus vai me dar uma coisa muito boa, porque eu estou purificando. E não é só na parte da saúde, a gente sabe. A parte de conflito, a parte financeira, né? Aconteceu qualquer coisa, doença, pobreza e conflito, é porque está sendo limpo. E mais para frente Deus vai te dar coisa boa, porque não adianta, Ele não dá nada para a gente se o pote está sujo. Por isso, a importância de limpar o coração. Se o que tem no meu coração eu atraio coisas ruins para mim, então vamos limpar o coração para não atrair coisa ruim. Assim evita que aconteça, né?
A pessoa não pode reclamar, ai, está acontecendo tudo comigo, estou purificando muito. Olha para dentro de si, vê o que tem lá dentro. Vê. Algum motivo tem para estar vindo coisa muito ruim. Porque meu estômago fala que recebendo jorei, as máculas são queimadas, né? Não era para ver tanto sofrimento. É porque ainda tem coisa lá dentro. Mas mesmo assim, se sofrer é bom, porque também está queimando o mar. Mas no sentido de, eu falei no outro ensinamento, né, de praticar virtude, tem gente que pensa que ajudar os outros é só dar algo material, né? Aqui na lição é claro, ele explica que quando você dá uma ajuda material, é algo temporário. Não estou falando que não é para ajudar ninguém, gente, mas a verdadeira ajuda, a verdadeira salvação é a espiritual. Quando você faz aquele espírito elevar, e ele elevando de nível, ele sai daquela situação que ele se encontra. Onde no lado material está tudo ruim, porque é reflexo do mundo espiritual. Então pode ajudar alguém dando um prato de comida, dando roupa, dando um local para a pessoa morar, pode, mas a ajuda maior é ministrando o jorei. É falando sobre ensinamento para essa pessoa, para ela conhecer o caminho da verdade. Isso sim é salvação. Só que isso só é possível agora, nesse momento que estamos na era do dia. Antes não era possível. Então, claro que quem ainda não tem conhecimento dessa verdade está fazendo trabalhos maravilhosos, ajudando as pessoas que estão sofrendo. Mas quem já conhece esse caminho, a verdade, quem conhece o jorei, é nesse caminho que tem que seguir, ministrar bastante o jorei, dedicar muito. Isso é praticar a virtude. Um jorei que você ministra numa pessoa, não tem problema que foi um só. Eu jorei com a minha avó quando eu era pequena. Várias pessoas já me falaram isso. Inclusive meu ex-genro, foi assim, a avó dele levava ele na igreja messiânica, ela ia receber jorei, ela era messiânica e ele recebia. Só que depois nunca mais. Aí quando conheceu minha filha, que já era messiânica, ele reencontrou. Então é assim, a gente não sabe como vai ser o caminho das pessoas. Mas eu tenho certeza que uma hora encontra com o Papai do Céu. Uma hora vai encontrar. Então não se preocupe. É Deus que fala qual é o momento, não é a gente. Uma hora encontra. Nosso trabalho é só divulgar e ministrar jorei. Para quem quer. Não podemos forçar ninguém. E nem se tornar um chato, né? Ficar falando, que a pessoa depois não quer nem passar perto de ti. Né? Tu não tem ido. Eu mesmo, sem falar para ninguém, pessoas que venham aqui, se eu ficar ali fora na sacada, tem gente que atravessa a rua para não ter que falar comigo, para dar satisfação. É uma pena, né? Eu sinto muito, porque em nenhum momento eu vou forçar. Eu entendo que é no momento dela, quando ela quiser, mas a pessoa fica sem graça de me olhar e ter que dar desculpa. Olha, eu não fui mais, eu nem perguntei, eu nem estou cobrando, mas a pessoa se sente cobrada. Porque tem gente que cobra muito. Ai, tu nunca mais foi lá, não te vejo lá. E é uma felicidade muito grande quando alguém que parou de vir e de repente retorna. Nossa, é muito bom, é muito bom. É maravilhoso. Parece que a pessoa aí vem na hora que tinha que vir mesmo. Porque parece que aí vai. Mas tem gente que às vezes na primeira vez não engata assim, vai meio, né? Mas tem que se colocar, é engraçado, né? Lembrar quando a gente foi a primeira vez receber jorei. Tem gente que é cara de pau, chega, né? Já vai falando com todo mundo. Tem gente que vem assim, quietinha, sem graça. Tem que ter um carinho e procurar conversar para saber se a pessoa está bem, né? Dar um conforto para a pessoa, continua a ver que você vai melhorar, vai ter uma melhora muito grande. É isso que precisa.
Então, tá bom, gente. Muito obrigado. Uma boa noite.